meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Setanha mantenha a irmandade, para a paz do Senhor está com você. Para Deus abençoar, para a maneira que você escuta essa rádio. Na convidar para não poder ler a palavra de Deus, para não pensar nela nesse momento de meditar na palavra do Senhor. Não na lei, uma realidade que aconteceu com o povo de Deus no tempo que passa, escrito e ditado para mim que não pude aprender lição para nós vidas na dia da hoje. Nesse sentido, na convidar para nós abrir Bíblia no livro de Chefes, naqueles que estão com Bíblia na português, eu pude olhar com o nome de Juízes. Então, na lei, livro de Juízes, 10 primeiros versículos de capítulo 6, Juízes capítulo 6, ou Chefes, se você está com a Bíblia na crioulo, vou olhar com o nome de Chefes. Na lei de versículo 1 até versículo 10. Para nós ouvir o que não pode ensinar com essa realidade que aconteceu, que registrado na palavra de Deus, para mim que bom, a hoje pode ensinar alguma coisa na nossa vida, na nossa andar com Deus. Filhos de Israel torna-se mal diante do Senhor. Senhor entrega eles na mão de Midianitas para 7 anos. Midianitas bem tem força riba de Israel. Para via deles, filhos de Israel bem ranja cobas nas montanhas, com cobas na rocha, com caos forte para sucundi nela. Ora que o filho de Israel sumia, Midianitas com Amalequitas, tudo com gentes de lado de saída do sol, eta bimba contra eles. Eta puio base acampamento na Kikau, eta dana labur, toque tiga na Gaza. E cata sobra nem coisa de comer na Israel, nem carnel, nem vaca, nem burro. Eta bimba kuseli marias com tendas, eta tio suma gafanhote. Eles tudo que se camelos, eta tio toque capo de contado. Eta bimpa dá na terra. Assim, Israel fica bacoitado para via de Midianitas. De maneira, alça fala e chama Senhor. Hoje que chama Senhor para via de Midianitas, Senhor manda um anunciador para filhos de Israel, que se eles é recado do Senhor Deus de Israel. Nti vós de Egito, ntira vós na Kikau de catiberasco. Libra vós na mão de gente de Egito com tudo que eles que castiga para vós. Ntira eles bodiante. Nda vós é terra. Fala vós. A mim ser do Senhor bo Deus. Boca dívida adora deuses de amoreus que bo fica na terra. Mas boca seta obi. Aliás, boca seta obi nha ordem. E que não para ali essa leitura, para não jubi que não pode ensinar 10 versículos. E tem manga de riqueza para minha vida, e tem manga de riqueza para minha querido radio 20. Se não jubi com toda atenção a esse texto, não podia olhar como e tem problema que parte como está na repetir na vida do povo de Deus chamado Israel. Versículo número 1. E falando como Israel torna-se mal. Aliás, torna-se mal. Nota, e tem duas diferenças nessa coisa. Torna-se mal, que eles chamam biasco, torna-se aqui o mal. Mas torna-se mal, isso significa como isto e repetir, faz o mal que faz antes, mas e parar e continua. Que palavra na crioulo está mostrando continuação.
e torna-na face mal diante do Senhor. Essa que lição que a mim que não pode começar a tirar, a hora que nós ouvimos esse texto. Ele comanda a mim que você sempre tem coragem, a hora que nós temos esse momento de meditação na palavra de Deus. Se contra realmente você fala Bíblia, é bom para botar nela. Para agora se tem até na versão digital, um aplicativo de Bíblia na crioula, é bom para botar nela, é para ter na linha adiante. Para botar nela, para por bater acompanhar, a hora que nós chamamos referência que não lei, para o diante já não para bia, ou por falar sair de casa e discutir a Bíblia. Suma agora é difícil para a gente discutir telefone. É difícil para não discutir no tablet na casa, não discutir no telefone. Para bia não vai me se tocar lá fora. Logo, subir em óbvio como e chega um momento de não meditar na palavra de Deus, você tirar só, você abre. Se você está com a Bíblia aberta, jubi só essa palavra que não fala. Mas se você tem ela, se você está com toda atenção, palavra fala como filhos de Israel e torna na face mal diante do Senhor. Essa é uma situação triste. Para ver de como e mostrar como e tem um bias que é gente faz uma coisa que está direito diante de Deus. Mas e está dando a entender também como que o mal bem chega a um determinado momento onde Deus por dar e tomar mais em conta com aquele mal e diz ali passa. Mas se torna na face mal significa como que a tolerância que é dado, que o perdão que é dado, é que continua a viver direito gosto diante de Deus na obediência a Deus. É torna a desviar mais de caminho. É pega mais rumo errado. É riba mais naquele erro que estava nele. Talvez pior do que aquele primeiro que estava nele. O que é por ensinar? O que é por ensinar para minha querido rádio 20? A mim e filho de alguém. Li, versículo falando, filho de Israel. Minha nome é Binas, de Boical. Chama de bom nome. Não, se não põe no nome lá, não fala, Binas torna na face mal diante do Senhor. Diante de Deus, Binas torna na face mal. Não está apontando a cabeça nesse momento. Como é que nós está com o Senhor a nós? Será que não obedecemos direito ou não torna na face mal? Que o mal que bias não comete na nossa vida, que o mal que bias, comete palavra português, que o mal que bias não faz na nossa vida, que está direito, e Deus faz entender como que mal que está bem, não quer continuar nele, nós reconhecer, não arrepender, não pedir perdão e por dano. A nós não torna a repetir fazer aquele mesmo mal. Será que não está nesse cenário parecido assim? E parece como pecador tem a tendência de sempre ribar no mesmo mal. E mais cansado para não ribar no mesmo bem. Que agora que Deus me estima para mim, para não ribar, não continuar a fazer direito que Deus está contente com ele. Maneira que é na fazer mal, consequência bem. Se a mim não faz mal diante de Deus, consequência na bem. Que lá cana mais na pecado tem esse resultado que na bem dá. O que acontece com eles? Suma que torna na fazer mal diante de Deus. Senhor entrega eles na mão de midianitas para 7 anos. O que é isso? Midianitas é um povo vizinho que está muito longe deles. Mas que serve também ser rival que gosta de israelitas. Ok? Então, Deus fala, gosta de sumar, boca obedecer, não usa midianitas para poder castigar vós, para poder reparar como aquilo que vão fazer que está direito. Então, Deus faz o quê? E dá midianitas força riba de Israel. O que é isso por ensinar? Situação com está na Laos, que pode ser consequência de viver na prática errado contra Deus, contra minha Senhor, contra minha Salvador, contra Jesus Cristo, que paga sangue para a salvação de minha alma, maneira que está na desobedecer. Consequência que daquilo que não vive na minha carne, na minha pó do corpo. E deve ser alguma coisa para chamar a atenção, para reparar como maneira que está na vive, e que assim que Deus me está vive. Minha querido Radio 20, e momento para mim que eu não para, não rabista na vida direito, não jubiço, não vive direito, na maneira que Deus me está não vive. Se não está na yanda, suma que a palavra de Deus me está não yanda. Bom, não sei que é hora,
certamente para aquilo que se vê próprio como a casta e anda direito, talvez ele desliga já e sintoniza de 92.4 para bina na sua tela vida, então e caminho aquela incomodação. Mas não encorajar, cano desligar, cano correr de palavra de Deus, cano correr de chamada de Deus para não arrepender, para mudar na vida, para ir para não bem. E para não bem. Quem não mais ganha, a hora que não sai de mal, e a nós, e que Deus. Deus está já completo. E Deus não mostra só o caminho para mim que eu não poder beneficiar. Para não sair de mal que não na prática em desobediência, quer dizer, na seta na obedecer esse mandamento, não é bem se caçar riba de nós. Deus está disse mal, para vir riba de nós, para bem não caçeta obedecer. Suma que facilita com o povo de israelita. E disse a midianitas, com outros povos que estavam ao seu redor, é castigar eles durante 7 anos. Esse castigo vai era que israelitas passam a trabalhar para midianitas com povos que estão ao redor. Significa como? É labra, é sumia, é monda, hora que o labor esteja quase pronto para quebrar bem como se chega, que o povo talanta tem invadir eles. Suma é mais tem a força, é cerca eles. Israelitas está corre. Está corre para babos que cau de mora, está corre para babos que cau de segundi, na cobas, na buracos de montanhas, para se riban de israelitas, aliás, que o povo midianitas, palavra certa, yes, de que midianitas, que os povos que estavam ao redor, canabai ataca eles. E que está bimba, quer dizer, está munda já não falam bom, acampamento de Israel, não trabalhadores, é que vai assumir, que é burro seja pronto, gosta não vai tomar aquilo que de nós. Aquilo que não dá de graça. Quem que dá para aquilo liberdade, para aquele povo torna mais forte do que os israelitas? E próprio Deus. Mas para de quê? Para Israel torna na face mal diante do Senhor ser Deus. Ora que amigo bom torna na face mal que Deus e que se pan fazer. Deus está disse para inimigo lanta que se força para vir perturbar, para castigar. Para de quê? Para Deus me chamar atenção para riba outro bias para ele. Deus chamar e não chamar atenção com aquele castigo, com aquela situação difícil, para riba para ele. E que povo está bimba em quantidade. É mundo tudo. Leva-se limárias, leva-se acampamento, também já não mora ao lado. Mas que agora que está fazer? Para além de aproveitar daquele labor de israelita, está dando também tudo aquilo que sobra. Está tomando limárias, nada que está sobra para Israel. Está disse eles totalmente pobre. Comida que está tem. Gente tudo está na fronta. Corrida está para chegar tudo lado para outro. Hoje aqui situação e passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, é que eu pude aguentar, é rabida ser rosto, é chama Senhor Deus. No versículo 6, é chama Deus. É fala Deus ajudando nessa situação que nós estamos nela, salvando nessa situação que nós estamos nela. Não torna a outro bias. É ato muito bom. Israelitas reconhecem como é yara contra Deus. É reconhecer ser falha. É reconhecer ser pecado. Amigo, aos. Será que não tem a capacidade de poder reconhecer que nós estamos na yara contra Deus? Será que não pode ter essa atitude suma que israelitas têm? De falar não. Em vez de encontrar na longe de Deus, pambai atrás de Irã, pambai atrás de muro, pambai atrás de Jambacos, peran riba panha Deus pancho mal. Ninsim catemba direito em mal para bem yara contra ele, mas ele nha Deus que está sentindo pena, peran mal para essa curar na situação de que está nela. Infelizmente manga de bias, e tá parece como uma hora que não peca contra Deus, Satanás está põe na nossa cabeça como se não chama Deus e cana obino. Minha querido radio 20, jubi exemplo de israelitas, é peca contra Deus. Deus põe eles na castigo para 7 anos, mas é chama Deus. O que Deus faz? Deus ouve eles. Deus ouve ser chamado, é a maneira que é chamado. E Deus podia ouvir. E que importa qual mal que você está mergulhado nela os. E que importa qual mal que a mim está nela mergulhada os. Na qual desobediência que a minha vive nela os. Qual consequência que vem de arriba da minha vida. Qual doença que encarga na corpo para via de desobedecer ordem de mandamento, palavra de Deus. Na qual realidade que não vive, que não rodeia. Para via de consequência de desobedecer palavra de Deus. Em tudo que situação,
pude ainda chamar Deus e não ouviu. Minha querido rádio ouvinte, pude ainda chamar Deus e não ouviu. Deus não ouviu. Deus que não nos serve. Deus que não está chamando através de Jesus Cristo. Que Deus que compuseu com terra e que é um Deus mau, mas um Deus bom. E está usa castigo para ribantar para si amor. Para não continuar a beneficiar de si bondade para a vida. Aquilo que os israelitas fazem é chamar Deus. Como agora que é chamar Deus? Naquele processo de chamar Deus, no dia da hoje, não está chamando de palavra de oração. É orar para Deus. É papiar com Deus. Amigo bom, não dibre papiar com Deus. Não apresenta Deus na situação. Não apresenta Deus no problema. Não apresenta Deus no estado onde é que nós estamos nela hoje para falar Deus, Jubi, meu estado que está nada bem. Condição que não vive, pobreza que não está nela e que está nada direito e que não contentam. Paz que não está na minha família e que não ajudam. Paz que não está na minha trabalho e que não ajudam. Não sabe como esse trabalho é pouco Daniel, mas como está vive na maneira que está direito, desobedecer a ordem. Não entra na iago com cadibri entra. Não entra na companheirasco com cadibri entra. Embaraja minha família, embaraja minha emprego, tudo coisas que está direito na papia com ele na minha oração. Ora que chama Deus em explicar minha situação, resultado de minhas escolhas errado, em desobediência a essa palavra, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo tudo alguém que rabida esse sentido, com arrepende na mal que murgulha nele, e rabida esse sentido para Deus, Deus está ouvindo, minha querido rádio ouvinte, fia es que não falou. E está escrito no diante. Olha que esse povo rabidecer útil para Deus, é chamar Deus, é rabidecer sentido para Deus, é chamar Deus, é rabidecer coração para Deus, é chamar Deus, é vai com humildade, é chamar Deus, é pedir Deus para sacurar eles. Deus que abandona eles. Deus ouve eles e responde eles. Como é que Deus responde essa oração? Que ela está ensinando um curso também, minha querido rádio ouvinte. Olha que chama nome do Senhor, a pabia de Midianitas, versículo 8, falando como Senhor manda anunciador para filhos de Israel, para levar eles, para dizer eles, recado do Senhor. Qual agora que recado do Senhor? Não só que recado, e muito importante, e tem um ensinamento forte para mim, que pensa como, e deve ser também bem forte para minha querido rádio ouvinte. Senhor fala como, recado que o Senhor fala, e se duas. Ntirse vós de Egito. Que significa que na terra de cativerasco, no lugar onde que estava nela sofrimento durante manga de tempo. Senhor fala como livra vós de cativerasco. Você sabe quanto ano que os israelitas ficam abaixo de Egito, suma escravo? 400 anos. A mim que chegando a 100 anos. A bobo chega a mim? Pensa, porque chega também 100 anos. Se não chega a 100 anos, não can por ir para o microfone. Mas aqui tempo, a gente vive para manga de tempo. Jorsons padido, filhos que se base de escravatura, eles nunca querem experimentar que seja uma vida livre. Para de quê? Para Egiptos domina eles para manga de tempo. Naquela situação também é chamar Senhor. E Senhor ouve eles e tira eles de lá. E leva eles para uma terra que é o próprio Deus e permite eles. E tira aquele povo que estava lá, que não fazia nada diante do de Deus, Deus tira ele que cá, o Deus deles, que terra bom, que terra sabe, que está labrando um bocado e está rendeu. E Deus fala eles como, no versículo, e fala vós, que Deus fala eles? A mim, ser do Senhor, bo Deus. Senhor declara, ele ser do Senhor, ser Deus. Senhor também, não pode parar nessa parte para não jogar uma coisa. De onde é que o Senhor tira nele? De onde é que o Senhor tira, minha querido irmão? Você lembra? Quanto de nós que Deus tira de vinho, que tenendo bem maltratando, e ribantando no corpo tudo marlota, caras tudo lufa-lufa. De onde é que o Senhor tirando nele? Não está de vida quase de duro, não cabe mais nada na sociedade. Pecadores que estão a contar mais que nós estamos em situação de desespero. Quanto de nós que Deus tira outra hora, na beira de morte, para uma doença que fica na andar com nós de ponta para ponta, de tabanca para tabanca, de muro, para jambacus, para Irã, para buscar solução. Solução que tem. Um dia não contra com Cristo e tirando de que situação? A nós não taca corpo está no direito, não rabirando a costa para Deus.
Israelitas, assim quer fazer. Olha que chega na terra, sabe? Deus fala a eles, a mim que ser o Senhor, bom Deus, acabou adorar deuses das gentes, acabou seguir seu caminho, acabou vai naquela desobediência, para ver aquilo males que não fazem, mas não quer respeitar, comandante tira eles dessa terra, e a voz não tem, voz não põe nessa terra. Acabou adorar aquele Deus, bota nem só a missão que deve ser bom Deus, que bom adora, que bom fia, e bom servir, e bom obedecer. Mas o que que Israel está fazendo? É caceta obi ordem do Senhor. Anunciador conta ele, mas bo caceta obi minha ordem. E era Deus que na papiaba através desse anunciador. Minha querido radio ouvinte, até qual ponto que a mim, Cubo, não está a obedecer mandamento do Senhor com toda fidelidade? Será que não lembram de que não estava nele? Será que realmente Deus pode contente com nós? Ou não desquisia, desde que nós sai, não começamos a viver na desobediência à palavra de Deus. Não vai atrás de outras coisas. Não começar a adorar irãs com outras coisas. As consequências que não pode estar na viver, consequências que minha querido irmão pode estar na viver. Palavra de Deus ainda dá uma oportunidade para não chamar Deus na oração. Esta também por ensinar uma coisa. Hora que não ora, não maneira de orar, outra hora não está falhando um bocado. Um bocado não, tio não próprio aquilo. A mim tiver falha também que ela manga de na minha vida e os últimos tempos está na luta para prestar atenção. Para minha oração ter uma outra maneira diferente, que me se compartilha com o gosto. Oração e ser uma conversa com Deus. Boa oração e ser boa conversa com Deus. Como é que alguém está conversando com seu companheiro? Botar papel, se dá no sucutal, e botar para papel também, a hora que chega final de uma parte de boa conversa, para o sucutal se dá no que é que não respondeu. Assim que conversa de micubo, deve bata serve de ba com Deus. Pancata chiga só, contanha recado uma quem na papel que irão, com pó, com ferro, com qualquer curro de qualquer limada de beijo lá, ou sei lá, garrafa que tem vida, ídolo. Papel só, banha caminho. Papel que lá tanca para o papel, sem ficar lá tempo tudo e cara chiga papel nunca. Então, mas a micubo não tem Deus que tá papel. Hora que não papel com ele, e bom para não parar no sugutal. E bom para não parar no sugutal. Para Deus está misti também papel com nós, hora que nós chamar. Olha, o que é que faz com os israelitas? Olha, que é papel com ele, olha, que é chamar, explicar essa situação, é contar foronta que está nele, e Deus manda alguém para papel com eles. Deus pode papel com nós de manga de maneira. E pode mandar alguém sumesse que nós está nessa meditação, de que nós está nesse momento. E pode ser que esses dias, bu misquinha ba, situação que bu está nela, bu fala, Deus, ajuda-me para por ter maneira de ribar outro biato para bo. Panto não ter coragem, para por ter amor de volta, para igreja para adorar. Pangar de seu para saúde que budang, pangar de seu para família que budang, pangar de seu para trabalho que budang, pangar de seu para salvação que budang. Pan viver em comunhão com outros irmãos. Mas abu nota que mabuca tem a condição de fazer aquilo, para via pecar barançal, e bu punta Deus como abu pode fazer. Talvez de repente para e parte uma coincidência, mas que coincidência. Para bem fia como nesse exato momento que na compartilha a meditação, Senhor, e na papia com alguém. Suma aqui papia comigo, e na papia com alguém para lembrantando como não pude ainda chamar na fundo de males e pecados e consequências que não pude estar mergulhado nela, não tendo a oportunidade de chamar Deus e não ouvindo. E hora que eu ouvindo, não deve também escutar o que ele está falando e mostrar aos israelitas o que eles estão a fazer com o casta direito e falar, é coisa que não acontece com vós. Para minha boca certa ouvir. É palavra, ouvir ordem do Senhor significa o quê? Obedecer. Para fazer o que o Senhor fala. E bom para mim que bom não para, bata chiga no papel com Deus, não dá costa, não vai, não caso que Deus na papel. Cá não continua esse tipo de oração. Ora que não ora. Não tá para, não suguta que Deus na papel com nós. Alguém pode perguntar, mas binas agora, como agora, a mim próprio nunca chiga homem Deus na papel não lá de seu pangob se vós para na chão. E como? Deus está papel de manga de maneira. Ora que papel com Deus, não apresentar esse assunto, suguta direito. Não dá só um toque só riba daquilo, para ver assunto grande, mas não tocar só rápido. Como é que Deus não vem responder hora que papel que é uma situação? Deus pode papel naquela hora que acaba papel, está cala a boca. Hora que cala a boca, livre de escutar atentamente qualquer pensamento que Deus não te ensina na minha cabeça. E pode lembrar naquela hora algum versículo de palavra de Deus que não corresponde com a realidade de que está nela, para orientar suma com de fazer, a maneira com de fazer.
E por ser também, naquele momento, nada cabia não sentido, em sair daquele local de oração, em continuar a estar atento, de um momento a outro, Deus pode pôr alguém para sem saber como, a mim estava na missão algum assunto. Deus pode usar esse dono para ser uma e fazer coisa anunciador, para contar exatamente aquilo que o livro faz, que está correspondente à minha realidade, com papel com Deus, na minha causa, secundir o segredo. Presta atenção. E diferente que não falou, para buscar me levar na má maneira que outra hora a gente está fazendo, não está orando no papel com Deus, não vai agora, não vai falar, pastor, conta de que Deus me está para fazer nessa situação. Não. Não, a boca livre escuta Deus direito. O pastor podia orientar, em alguns casos, com o ensino da palavra de Deus. Se você tem algum texto bíblico que você entender, ou por perguntar, pastor, leia o texto que você entender, ajuda a por entender melhor, que lá é outra coisa. Mas, para mim, se houve resposta de que Deus na papel para um assunto específico que você tem, e bom, sempre, para ouvir Deus diretamente. Para Deus está papel com nós, a nós tudo. Deus está papel com todo esse povo. Problema só, não está conseguindo reparar. Não está conseguindo saber como esse Deus que papia, esse Satanás que na papia, esse como que na leva. Talvez em outro momento não bem ter a oportunidade de papiar um bocado mais sobre esse assunto de ouvir voz de Deus. Israelitas, Deus respondeu essa oração. Minha querido ouvinte, Deus me está ouvindo a oração. Deus que não te chama, Senhor que compuseu com terra, que mandando Cristo para ser nosso Salvador, importa que o estado onde que está nela os. Se é um estado que não anda direito, não obedece, Deus importa com aquilo. Se está num estado de sofrimento para vir desobedecer a ordem, Deus ainda não dá uma oportunidade para chamar. Para papiar com ele. Para falar, Senhor, alinha a realidade. E a hora que chamar, não deve escutar o que é que não falar. Aí, se mostram como abinas, pecado que você está a fazer, ele que tem suas consequências, o que é que deve fazer diante de pecado? Não deve arrepender. Não deve arrepender para abandonar, para continuar aqui mal, para sair de lá. Para sair de lá, para continuar no tema. Outra hora, inimigo não me fala, não, mas dito que tem já, a boa peca já, Deus can aceitar mais, que manga outro comentário. Logo, não está me se larga a mão, não fala bom, não diz no corpo, não entregar na mão de Satanás. Cabo faz aquilo, minha irmã. Cabo faz aquilo. Deus que não nos serve. E Deus que está sentindo pena. Nota usa sempre que palavra de português misericórdia. E Deus que está sentindo pena, mesmo coisa que não fala assim. Deus está sentindo pena de nós. Mas aquela hora que está sentindo pena de nós, para ir ouvindo e ajudando, hora que não arrepender, não põe na nossa coração como me se sai da situação. Deus está dando força para não poder sair. E está dando maneira de não poder voltar para ela. Então, me para cada um de nós. Para não jubi realidade que nós estamos vivendo nela. Não jubi na realidade social que nós vivemos nela. Até inclusive na nossa nação, no nosso país. Para a realidade também que era individual, que era de alguém. Mas e vale se aplicação na vida de alguém, mas e vale também se aplicação a nível de nação. Qualquer realidade que nós guineanos vivemos nela. Amigo, você é crente, cidadão guineense, como é que está hoje aquilo? Quanto males que não cometi que está contra Deus, contra a lei de Deus. Não vai para a esquerda, enquanto Deus me estipa não vai para a direita. Não chama Irã, enquanto Deus me estipa não chamar. Não fiança no muro, enquanto Deus me estipa não fiança nele. Não fiança na pecador, enquanto Deus me estipa não fiança nele. Onde é que não vai? Consequência não é do quê? Não tem sofrimento. Não tem câncer. Para não abandonar Deus, não quer obedecer. Maneira para mim, como na situação de nossa nação pode mudar, não riba para ele, não chamar se suma se filho, suma se povo. Não para de ouvir para políticos, não chama Senhor amigo a nós, o povo de Deus. Ora que não humilha com nosso coração, não chama Deus com sinceridade, Deus está ouvindo. Não chama Deus para ele dar na terra. Não chama Deus para ele dar na família. Não chama Deus para ele dar na vida individual. Não chama Deus para a realidade de nossos filhos. E nossos filhos, em alguns casos, não chama Deus para a realidade que nossos papéis não vivem. Não chama Deus para nossos papéis encarregados de educação não vivem. Para becar com Deus. Está no sofrimento. Está numa situação triste. Mas, amigo, Deus dá uma oportunidade de não conselho. Quando não orgulho também na mal, na desobediência. Mas no livro chama Deus, não sugutal, que ele está falando. E não orientando como é que não deve fazer para que a situação pode mudar. Deus vem papiar com esse povo. E mostra eles onde que se está nela. O que resta para o povo fazer? É para arrepender. Para arrepender.
Amigo bom, não deve de arrepender de estar onde é que nós estamos que está direito. Não voltar para Deus. Deus e não obino. Amém? Deus não pera obin. Deus não pera obiu. Toma tempo para você escutar a os. Amém? Para Deus abençoar, lhe a continuação de um bom dia. Bucaba de sucuta, tempo de meditação de aos. Para Deus te abençoar. Um rádio com compromisso e facilites com liberdade.